Perder. Ah, essa foi melhor ainda. Eu vou mandar o Baiane depois, professor, porque eu achei que ele ia fazer a apresentação e eu, inclusive, desconheço a sua formação. Mil Eu posso me perdões. apresentar, não tem problema. Eu posso. Depois eu mato o Bariane em off, tá? Escondo o corpo e ninguém nem vai ficar sabendo. Falo que foi o coronavírus, beleza. Então eu vou me apresentar, tá? Vou usar a opção de apresentação em tela, se vocês não se importam. Posso usar? Fique à vontade. Então vou usar. Vocês me avisam se está aparecendo para todo mundo, se não. Ok, Está aparecendo? tá carregando. Ok. Ok. Bom, assim, primeiramente deixa eu me apresentar, tá? Já que o professor Edson não vai me apresentar, eu me apresento então. Viana. Vocês conseguem ver a tela que eu preparei para Sim, vocês? estamos vendo. Meu nome é Erison Viana, tá? Eu sou pedagogo, formado pelo Centro Universitário do Rio de Janeiro. Tenho formação também em mestrado e doutorado em educação pela PUC-Rio. E atualmente eu trabalho como orientador pedagógico no Colégio Pedro II, que é uma instituição federal que tem aqui no Rio de Janeiro. É um colégio de educação básica que vai desde a educação infantil até a pós-graduação, na verdade, hoje em dia. Tá? A área que eu atuo é especificamente a do ensino médio. Tá bom? Eu vou tentar fazer a apresentação de uma maneira que vocês também possam participar. Então, se alguém tiver alguma dúvida, tiver indo muito rápido, ou não tiver muito claro, pode falar aí no chat, interromper, fazer a pergunta que quiser fazer, tá bom? O segundo ponto, assim, a apresentação tem alguns gráficos, mas eu peço que vocês não se assustem. Eu sei que muito gráfico as pessoas ficam um pouco cansadas, né? Não gostam muito. Eu peço que vocês não se assustem com os gráficos. Se tiver alguma dúvida sobre algo que eu estou falando que tem a ver com o gráfico, é só também perguntar, que eu tenho maior prazer em explicar, voltar e... O que eu vou fazer com vocês hoje aqui é sobre o meu trabalho de mestrado, sobre a repetência escolar. Tá? Deixa eu ver se consigo fazer uma maneira de apresentar e ver vocês, porque eu não estou conseguindo ver ninguém. Só um instantinho. Vocês continuam vendo a tela que eu estava apresentando ou não? Alô? Não. Não, desculpa, eu estava tentando ligar o microfone. Não, gente, não está vendo. Ela não aparece, né? Então eu vou ter que ficar lá na tela mesmo. Tá bom? Se alguém tiver alguma dúvida, alguma pergunta, fala, porque eu não consigo ver mais ninguém com essa tela aqui. Bom, primeiramente, eu gostaria de discutir com vocês alguns pontos antes da gente entrar no trabalho em si. O primeiro ponto que eu gostaria de explicar, de conversar com vocês, é sobre, primeiro, o âmbito do trabalho que o pedagogo pode alcançar, né? Eu assisti a apresentação da professora Sartori na primeira semana e ela estava falando sobre a experiência que ela tem com a gestão educacional de uma instituição de ensino fundamental. Então, assim, vocês já devem saber que o trabalho do pedagogo é polivalente, ele pode trabalhar em muitos campos e muitas áreas. A partir daquela apresentação, conversando com o professor Edson, a gente chegou à ideia, né? Eu propus para o professor Edson e ele aceitou, que a gente poderia conversar um pouco com os alunos sobre um outro âmbito do trabalho do pedagogo, que é a pesquisa educacional, pesquisa com o trabalho que a escola faz. Né? Apesar de eu trabalhar também no ensino fundamental, eu tenho uma certa experiência com pesquisa na universidade. Né? Então, o que eu gostaria de trazer para vocês aqui é um pouco dessa experiência a partir desse trabalho da repetência, que foi um trabalho que eu fiz no meu mestrado.
Por que eu acredito que esse trabalho seja importante de apresentar para vocês? Primeiro, porque esse estudo sobre a repetência é um estudo que já tem uma certa tradição na pesquisa educacional no mundo inteiro. Tá? O primeiro estudo feito nessa área já tem mais de 100 anos, e já há uma pesquisa consolidada que diz, que coloca em dúvida se a repetência é de fato uma boa medida pedagógica para alunos com baixo desempenho. Então, o primeiro ponto que eu gostaria de conversar com vocês o que é repetência? Tá? Para você primeiro entender se a repetência funciona ou não, você precisa entender o que é a repetência. E assim, por mais que muitos de nós já tenhamos tido experiência de repetir de ano na escola, isso é largamente distribuído no Brasil, né? Vou mostrar para vocês um dado depois do PISA, que mostra que mais de, pelo menos 80% dos alunos que fizeram PISA, pelo menos 80% responderam no questionário do PISA que tiveram alguma experiência pregressa, prévia de repetência antes de fazer a prova do PISA. Então, assim, a repetência no Brasil é uma coisa completamente... acontece muito, né? Além de acontecer muito, muitas pessoas já passaram pela experiência pelo menos alguma vez na vida. E o Brasil entre os países que mais... O Brasil entre os países que organizam dados sobre repetência está sempre ali entre os primeiros países que mais reprovam no mundo. Esse gráfico aqui que eu trouxe para apresentar para vocês é do PISA de 2009. Peço desculpa pelo tempo, é um gráfico antigo, mas não encontrei um novo dos PISAs mais recentes. O PISA, para quem não sabe, é uma avaliação internacional que vários países participam. O Brasil está aqui em terceiro lugar, não sei se vocês conseguem ver a minha setinha. Conseguem ver a setinha? Dá para ver a seta? Sim. Sim. Tá? Não sei se vocês conseguem ver aqui o Brasil, o terceiro país com maior índice de repetência. Curiosamente, o primeiro aqui é Macau, na China, e algumas pesquisas mais recentes também colocam Angola entre os países que mais reprovam no mundo, o que é curioso porque são países que tiveram a colonização portuguesa. Alguns pesquisadores, como Eisenman, comentam, inclusive, isso, que seria um traço marcante do sistema educacional desses países. Né? É uma discussão para quem está interessado na discussão histórica da colonização, de como esses sistemas educacionais se organizaram, ainda não foi completamente abordada. Tem alguns pesquisadores que entraram no assunto, mas ainda não é um assunto que ainda esteja resolvido. Tá? Aqui é a média da OCDE, não sei se vocês conseguem ver aí, essa marca um pouquinho mais clara. O Brasil está muito acima da média do OCDE e ali no resultado de 2009, o terceiro país com maior indicador de repetência. Então, assim, a primeira coisa que a gente precisa entender quando vai discutir a questão da repetência é o que é a repetência. Tá? A gente tem por hábito dizer que repetência é sinônimo de reprovação. Tá? E repetência não é sinônimo de reprovação. Repetência, na verdade, é uma medida pedagógica que o professor ou o sistema escolar, enfim, vai depender do lugar, cada lugar tem uma política própria para isso. Tá? Tem municípios e estados, por exemplo, que essa decisão fica completamente na mão do professor. Não é uma decisão do professor. Tem municípios e estados, por exemplo, que definem que não pode reprovar. Né? Não sei se vocês conhecem políticas de ciclo, né? Onde o aluno tem que passar ano a ano e ele não pode ser reprovado. Então, a repetência, na verdade, ela não é a decisão de reprovação. Tá? São coisas separadas e é muito comum as pessoas tratarem as duas coisas como uma coisa só. A reprovação, ela é o resultado que o aluno alcança no final do ano escolar. Então, a média da escola para o aluno ser aprovado é 5, o aluno alcançou 4,5. Então, esse aluno foi reprovado. Isso é reprovação. Agora, o aluno ser reprovado não depende, a repetência não depende do aluno ser reprovado ou não. Explico já. O que acontece? Por exemplo, uma escola onde a repetência ela acontece, onde a repetência ela é praticada, essa escola, em geral, se organiza no final do ano em conselhos de classe, e nesses conselhos de classe, os professores costumam discutir a situação do aluno e analisar caso a caso
se é o caso daquele aluno repetir a série ou não, tá? Então, na verdade, a repetência, ela não é a reprovação, mas ela como se diz, ela é o tratamento que os professores, discutindo entre si, dão para a reprovação. Deixa eu voltar para a carinha de vocês, porque é muito difícil ficar falando com uma tela escura. Bom, a repetência, na verdade, ela é... Também não tem cara de ninguém aqui também, né? Tá todo mundo com a câmera desligada. Bom, a repetência, ela é, na verdade, a decisão que a escola toma... o Shell aí. Oi, Shell, tudo bem? Bom, a repetência, na verdade, ela não é a reprovação em si, mas ela é a decisão que a escola toma a partir do momento que o aluno foi reprovado. O que acontece? Algumas escolas, lá fora, por exemplo, no exterior acontece muito isso, quando um aluno tem um baixo desempenho, ele não consegue aprender aquilo que se espera que ele aprenda, a escola tem alguns instrumentos para poder mobilizar para que aquele aluno possa aprender. Então, assim, existem lá fora, em outros países, escolas de verão, né? O aluno passa durante as férias fazendo um reforço daquilo que ele não conseguiu aprender durante o ano. Existe aqui no Brasil, por exemplo, no estado do Rio de Janeiro, existe isso, não sei se no estado de vocês existe. A dependência, né, que o aluno ele refaz só aquela disciplina que ele ficou reprovado. Eu fiz isso na 8ª série, por exemplo. Eu fui reprovado em matemática e tive que fazer só a disciplina de matemática toda novamente no ano seguinte. Então, se a gente pensasse em termos médicos, assim, para fazer uma metáfora, a repetência seria, por exemplo, se o médico verifica que você tem um determinado problema de saúde, ele faz o exame, examina, verifica você, ele pode, depois disso, te receitar um medicamento, tá? Esse medicamento pode ser um tratamento a longo prazo ou pode ser uma cirurgia, enfim. Se a gente fosse pensar em termos médicos, né, de como essa decisão é tomada, a repetência seria isso, seria o tratamento que o corpo pedagógico decidiu para o aluno, tá? Após ele ter sido diagnosticado com baixo desempenho e baixa aprendizagem, tá? Segundo, antes da gente começar a discutir um pouco sobre o trabalho, eu vou falar um pouquinho para vocês sobre a história da repetência no Brasil, porque o tema da repetência ele é um tema importante para a discussão sobre o fracasso escolar no nosso do nosso sistema educacional, principalmente. O tema da repetência ele é antigo, tá? Pelo menos já nos fins da década de 20, já há textos de autores falando sobre a incidência da reprovação, da repetência no Brasil, tá? Há um estudo muito importante, muito interessante do Teixeira de Freitas, que foi o fundador do IBGE na década de 30, onde ele já mostrava que as taxas de repetência no Brasil eram bem altas, em torno de 60%. Não sei se vocês conseguem acompanhar aqui comigo, tá? Em torno de 60% na década de 30, que é quando começou a se estabelecer os primeiros trabalhos de estatística, de levantamento sobre as informações educacionais no Brasil. Tá? Naquela década de 30 ainda teve uma discussão grande entre Teixeira de Freitas e Lourenço Filho, que era um dos assinantes do Manifesto pela Educação Nova, onde eles discutiam sobre esses dados, porque durante muito tempo essa compreensão de que a repetência era um tratamento e não a reprovação, ela atrapalhou a solução para esse problema. O que acontecia? Como os dados não eram interpretados dessa forma, de que a reprovação não é necessariamente a repetência, por muito tempo se imaginava que os alunos abandonavam a escola, né? Tem até um livro da década de 80, feito pela professora Zaya Brandão, que fala sobre evasão e repetência no Brasil, onde se pensava exatamente que o problema da educação no Brasil eram as altas taxas de evasão. As crianças entravam na escola e, na verdade, elas não ficavam, abandonavam a escola. Esse trabalho do Freitas é interessante porque naquela década de 30, ele já estava alertando que o problema não era exatamente evasão. O problema, na verdade, era que as crianças entravam e já na primeira série elas eram retidas.
e ele até aponta a existência já naquela época da divisão da primeira série em duas séries. Como é que funciona isso? Eu acredito que a maioria de vocês estudou numa escola que realizava esse tipo de ação. O que acontece? Os professores da alfabetização, percebendo que os alunos não tinham sido alfabetizados ainda, da maneira como eles achavam adequado, eles subdividiam a primeira série em primeira série A e primeira série B, ou então, aqui no município do Rio, por exemplo, em classe de alfabetização em primeira série. Esse foi um problema no sistema educacional, que foi uma forma como os professores encontraram para lidar com o problema. Uma dificuldade do sistema de alfabetizar a criança em um ano apenas. Tá? Isso só foi corrigido, é um problema que existe desde a década de 30, foi identificado na década de 30, 40, mas só foi resolvido em 2009, quando o governo, se não me engano, foi o governo da Dilma, ou foi o final do governo do Lula, não lembro bem, quando eles finalmente transformaram em lei o ensino fundamental de 9 anos. Né? O ensino fundamental de 9 anos, na verdade, é uma correção dessa distorção do sistema educacional brasileiro. Bom, para vocês terem uma ideia de como era distorcido esse diagnóstico e como isso impedia o sistema de entender qual era o real problema da educação, eu vou mostrar para vocês aqui os dados de repetência, de como o sistema identificava antes, e depois vou mostrar para vocês os resultados corrigidos. Né? Isso, por exemplo, retardou por mais de 10 anos a conquista da década de 90, que foi a universalização do acesso da educação para crianças de 8 aos 14 anos, né, que é o ensino fundamental. Então, entre 81 e 2001, segundo os dados oficiais, a taxa de reprovação na década de 80, de repetência, perdão, na primeira série era de 58%. Isso quer dizer que, de todos os alunos que acessavam a primeira série, mais da metade repetia a primeira série. E aí o resultado erroneamente identificava que dessa mais da metade que repetia, 29% caía fora antes mesmo de ir para a segunda série. Isso quer dizer que a taxa de reprovação no Brasil era segundo esses dados, seria uma coisa absurda, de quase 30% dos alunos abandonando a escola. Ou seja, em cada 10 que entravam na escola, 3 saíam fora. E isso, segundo eles, foi melhorando até o ponto que, em 2001, estaria em torno, segundo esses dados, em torno de 30% a reprovação e 15% a evasão. No entanto, um grupo de pesquisadores, na década de 80, identificaram, na verdade, analisaram os trabalhos do Teixeira de Freitas, na década de 30, e verificaram que o problema ainda não havia sido corrigido. Quer dizer, uma longa distância de mais de 40 anos, e ainda não havia tido uma solução para esse problema do tratamento estatístico da educação no Brasil. Então, eles fizeram um longo trabalho interessante, recomendo. O nome do trabalho é A Pedagogia da Repetência no Brasil. Tá? Eu acho que ninguém pode passar pelo curso de pedagogia sem ler esse livro, eu recomendo que vocês leiam. E esse trabalho, além de mostrar essa parte perversa da decisão pedagógica, da pedagogia, dos professores, na hora de decidir o destino dos estudantes, isso a gente vai falar um pouquinho mais à frente, né, parte pedagógica, operacional de sala de aula, ele também mostrava que esses dados estavam errados, que, na verdade, a taxa de repetência no Brasil, se fossem corrigidas de acordo com o que Teixeira de Freitas falou lá na década de 30, ela seria de 25% e não de 58%, ou seja, caía pela metade. E a evasão, que era o problema, era tido como o grande problema da educação na década de 80, né? Como você faz para manter essas crianças na escola? A evasão, na verdade, ela era ínfima, não chegava a 2%. Tá bom? Estamos indo bem? Todo mundo está conseguindo acompanhar? Sim, está ótimo, professor. Tá, se tiver alguma dúvida sobre algo que eu apresentei, por favor, podem se colocar, tá bom? Vou falar um pouquinho sobre o efeito. A repetência tem um efeito, tá? A repetência, ela tem dois, eu costumo brincar que ela tem 2 filhos, né? São os filhos diletos da repetência. Quando um aluno ele reprova de ano, ele automaticamente tem que fazer novamente a série, né? O aluno repetiu a primeira série, ele vai fazer novamente a primeira série. Então, o aluno entra com 6 anos no sistema escolar, repete a primeira série,
ele fica com 7 anos fazendo a primeira série novamente. E conforme ele vai repetindo de ano, e aqui no Brasil a taxa de reincidência na repetência é também bastante alta, quer dizer, há muitos alunos que repetem uma vez, o sistema educacional não dá conta de fazê-los aprender, e eles repetem de novo, que por si só, se vocês pararem para pensar, é uma completa burrice. Você está expondo o aluno à mesma experiência e ele não está progredindo. Então, tem que tentar identificar quais são as causas. Por que ele não está aprendendo, apesar dele estar passando pelo processo de novo? Essa reincidência ela é alta, não é incomum no sistema educacional você encontrar alunos que repetiram 2 ou 3 vezes, e isso traz um problema para o sistema educacional, que é a taxa de distorção série-idade. Tá? O que é a taxa de distorção série-idade? Num sistema educacional seriado como o nosso, no Brasil, há uma expectativa de que o aluno tenha uma determinada idade numa determinada série. Quem já fez estágio, ou quem já trabalha em escola, imagino que alguns de vocês já trabalhem, sabe que é muito comum nas nossas escolas de primeira a quarta série, e principalmente de quinta a oitava série, que a gente tem uma quantidade razoável de alunos, em torno de 30% geralmente, de alunos que estão com uma faixa de idade muito acima da faixa da turma. Às vezes são alunos de 12, 13 anos na primeira e na segunda série, né? Quando não temos alunos de 15, 16 anos no final do ensino fundamental, dos anos iniciais do ensino fundamental, né? Na quinta série. Isso é um problema da repetência. Quem provoca isso no sistema escolar é a repetência. Tá? O fato do aluno repetir várias vezes vai aumentando a distorção dele em relação à série. Isso vai trazendo problemas para o aluno, né? Que é um certo incômodo de estar numa turma do qual ele não tem a mesma faixa de idade, e o fato dele não ter a mesma faixa de idade traz também situações mais complexas, por exemplo, da falta de interesse nos mesmos assuntos, e às vezes até o receio da violência por conta da questão física, até, que às vezes esses alunos são maiores do que os outros. Enfim, são problemas que estão no dia a dia da escola, e quem trabalha sabe que é preocupante para quem está dentro da escola, mas também é preocupante para esses alunos, porque à medida que esse estudante vai ficando no sistema escolar e não progride, o destino dele é acabar evadindo, ou seja, ele sai sem terminar. Vamos falar isso um pouco mais à frente, mas eu queria falar um pouquinho sobre a distorção seriedade. Se vocês perceberem, o fato do aluno repetir no ensino fundamental não é um problema só para o ensino fundamental, porque esse problema é cumulativo, né? Então, é uma questão que afeta o ensino fundamental nos anos iniciais, mas também afeta os anos finais e o ensino médio. Então, se vocês perceberem, lá na década de 90, quando a gente ainda não tinha entendido o problema, a taxa de distorção seriedade no Brasil, para qualquer nível de ensino, fundamental ou médio, era em torno de 50% dos alunos. Ou seja, em cada escola, aproximadamente metade dos alunos tinha uma distorção seriedade grave. Aqui no Brasil, a gente só conta a distorção seriedade estatisticamente se for mais de 2 anos acima da série esperada, para mais de 2 anos de idade acima do que você espera para a série. A partir do momento que isso foi identificado, que esse problema foi verificado no sistema educacional, vários estados e municípios, principalmente, começaram a correr atrás do prejuízo e a implementar algumas propostas, algumas atividades para tentar diminuir a taxa de reprovação, né? A principal delas, a gente já conversou um pouquinho no início, foi a adoção de ciclos, né? Os municípios, quando começaram a adotar ciclos, eles impediram que os alunos reprovassem, por exemplo, entre a primeira e a terceira série, ou entre a terceira e a quinta, ou alguns municípios até que assumiram um ciclo único que ia da primeira até a quinta série, depois da quinta série até o nono ano. Isso como foi adotado em grande escala, acho que 25% das redes brasileiras, né, dos 6 mil municípios, quase 6 mil municípios e 27 estados, quer dizer, uma quantidade grande de municípios e estados adotaram essa política. Essa distorção seriedade foi caindo ao longo do tempo, como vocês podem ver no gráfico, né? Quando a gente chega nos fins de 2010, que é até onde esse gráfico atende, ela é de 34%,
3 em cada 10 alunos do ensino fundamental, os pequenininhos, né? 30% no final do ensino fundamental dos anos finais e cerca de 18% no ensino médio. Perdão, é o contrário. 18% no ensino fundamental e 34% no ensino médio. Tá? Eu peguei um resultado mais recente, peguei o dado de 2018, que foi o do ano passado, no final da prova... Do ano passado não, perdão, 2018, ano retrasado, final da prova Brasil. Se vocês perceberem aí, caiu um pouquinho mais em relação ao gráfico anterior. A gente já está com 11% aqui no final dos anos iniciais, né? Na quinta série, quinto ano. 25% ainda muito alto no final dos anos finais, né? Nono ano. E 23% no final do ensino médio. Uma coisa que eu queria chamar a atenção de vocês também é vocês perceberem o efeito cumulativo, né? Como ela vai crescendo ao longo das séries e como os percentuais vão crescendo ao longo das etapas escolares. É característica desse problema de distorção de idade séria. E o segundo problema que isso gera, né, conforme os alunos vão passando de série e vão ficando mais velhos, é natural que no final da sua vida adolescente eles comecem a ter outras demandas, outras necessidades da vida deles. Né? Vocês sabem que é muito grande a quantidade de estudantes que às vezes são arrimos de família, ou precisam trabalhar desde muito cedo. Então, aqui no Brasil, por conta desse problema da repetência que gera distorção de idade séria, 70%, mais de 70%, quase 80% dos alunos com 16 anos, perdão, apenas cerca de 80% dos alunos com 16 anos concluem o ensino fundamental. Né? Então, dois desses alunos não terminam. Entre a faixa de 15 a 17 anos, tem cerca de 92% dos alunos ainda matriculados na escola. E a gente pensa assim, poxa, 15 a 17 anos já deveria estar no ensino médio. Não é bem assim. Desses alunos que estão matriculados na escola, 92% é uma quantidade ainda grande, 71% está matriculado no ensino médio. Quer dizer que ainda tem uma quantidade razoável, quase 30% dos alunos ainda está no ensino fundamental, numa idade que eles já deveriam estar concluindo a escolarização. Então, eu terminei um pouquinho essa parte histórica da repetência, para vocês entenderem a relevância do tema, e vou entrar na discussão sobre o trabalho. Tá? Tá tudo bem aí? Vocês estão conseguindo me acompanhar? Alguma dúvida até aqui? Sim, estamos acompanhando. Eu vou passar para a discussão sobre o trabalho. O que nós fizemos lá na PUC? A gente tinha o interesse de entender se a repetência ela é um tratamento que é dado por um estudante que não acompanha, que não conseguiu alcançar a aprendizagem que se esperava dele naquela série, a gente tentou entender, uma questão básica, né, de quem está dentro da escola, de quem está tentando pensar a escola. A gente quis tentar entender se, de fato, repetir crianças pequenininhas, né, que estão lá na primeira, segunda e terceira série do ensino fundamental, ou seja, que ainda estão naquela etapa de alfabetização, a gente queria entender se repetir essas crianças fazia efeito. Ou seja, se você fazer ele repetir a série novamente, faz com que ele consiga alcançar uma aprendizagem melhor no final desse ciclo de alfabetização. Por que o recorte da primeira à terceira série? Eu vou explicar para vocês. Aqui no Brasil, mudou recentemente com o PNE, mas aqui no Brasil, até 2005, havia uma resolução do Conselho Nacional de Educação em que dizia que o ciclo de alfabetização era da primeira até a terceira série. E que da primeira à terceira série o aluno não poderia ser reprovado, ou seja, o aluno deveria ser promovido série a série. E algumas escolas, a despeito dessa orientação, elas continuavam repetindo os alunos nessas 3 primeiras séries, inclusive a escola que eu trabalho. Então, a gente tentou elaborar uma pesquisa que tentasse verificar se, de fato, a repetência faria alguma diferença no desempenho e na aprendizagem desses estudantes. A gente formulou uma pesquisa em cima da base de dados do GERES. Vou explicar para vocês rapidamente o que é o GERES. O GERES foi uma pesquisa multi-institucional, interinstitucional,
que envolveu 5 universidades no Brasil. A PUC-Rio, a UFMG, a Federal da Bahia, a Unicamp e a Universidade de Juiz de Fora, a Federal de Juiz de Fora. Essas 5 universidades se organizaram num pool e fizeram uma pesquisa que envolveu em torno de 25 mil estudantes. Se eu não me engano, eram 5 mil ou 6 mil escolas, não me lembro exatamente o número de escolas, mas o número de estudantes era em torno de 20 mil estudantes. E essa pesquisa ela foi pioneira no Brasil e foi uma pesquisa muito dispendiosa por conta disso. Ela se propunha acompanhar esses 20 mil estudantes durante 5 anos de escolarização deles. Então, eles selecionaram escolas a partir de aspectos amostrais, né, conforme a dispersão no território, né, escolas que estivessem em zonas pobres, escolas que também estivessem em zonas ricas. E dentro dessas escolas, eles selecionaram toda a geração de 2005, ou seja, todos os alunos que estavam ingressando na antiga primeira série, que hoje a gente chama de segundo ano do ensino fundamental, todos os alunos daquelas escolas que tinham que significavam alguma coisa dentro da rede, ou seja, elas tinham, era uma amostra representativa dessas redes escolares, dos municípios onde essa pesquisa aconteceu. Os municípios são Campinas, Campo Grande, Salvador, Rio de Janeiro e Belo Horizonte. E a ideia era que você avaliava o aluno quando ele entrava, ou seja, no início de 2005, o aluno entrou na escola, ele era avaliado, e ele era avaliado ali para você saber o que ele estava trazendo de bagagem antes da escola, ou seja, se ele passou pela educação infantil, se ele estava numa família que tinha mais recursos e que, por conta desses recursos, os alunos já entram sabendo um pouco mais, e isso, como vocês já devem ter estudado, há um efeito relativo da família na alfabetização, né? Tem famílias que estimulam mais a criança, as crianças aprendem e são alfabetizadas com mais facilidade, até mais rápido do que famílias que não, onde esse estímulo não, do que crianças onde esse estímulo familiar não acontece. Então, a pesquisa tentou também controlar isso. E depois a pesquisa avaliava esses mesmos alunos, todos eles, no final de 2005, para tentar identificar o efeito da escolaridade no final da primeira série. Tá? Aqui, acompanha aqui a minha setinha para você entender do que eu estou falando. Tá? Depois avaliava o aluno no final de 2006, quando ele já estava na segunda série. Depois avaliava o aluno no final de 2007, quando ele estava na terceira série. E, por fim, avaliava ele no final de 2008, quando ele concluía o ensino fundamental. Naquela época era de 4 anos, hoje é de 5. Hoje seria o 5º ano do ensino fundamental. Tá? Então, o desenho macro da pesquisa longitudinal GERES era esse. Uma mega pesquisa com esse desenho probabilístico, né? Dentro dessa pesquisa tinha um ramo do trabalho que foi o que coube a mim, que era tentar identificar o efeito da repetência. Então, o meu desenho de pesquisa, o esquema conceitual da minha pesquisa, tentou se aproveitar dessas facilidades que o GERES oferecia para tentar fazer um estudo que verificasse que, se a repetência, já que a repetência é vista como uma medida para melhorar a aprendizagem do estudante, se a repetência de fato conseguia fazer isso, que é melhorar a aprendizagem do estudante. Tá? Então, o desenho da pesquisa que eu fiz foi esse. Esses 2 bonequinhos aqui é para você acompanhar comigo o raciocínio. Tá? Esses 2 bonequinhos representam 2 estudantes. O vermelhinho é o estudante que vai repetir de ano, vocês vão ver o que vai acontecer com ele. E o branco é o estudante que não vai repetir de ano. O branco não, cinza, né? O cinza é o que não vai repetir de ano. Eu peguei esses 2 estudantes, na verdade, ele é um exemplo de uma amostra maior, né? Na verdade, a amostra envolve mais estudantes, mas a ideia básica é que eu pego 2 estudantes, os 2 têm mais ou menos o mesmo nível socioeconômico, tá? Eu tô interpretando que esses 2 estudantes têm a mesma quantidade relativa de bens, de grana, né? Vamos pensar desse modo assim, de renda, né? Familiar, né?
E, além de tudo, nessa primeira avaliação do GERES, os dois tiraram uma nota muito semelhante, que mantém os dois no mesmo nível de aprendizagem. Então, a minha ideia inicial era, olha, eu tenho esses dois estudantes. De que maneira eu poderia avaliar se a repetência funcionou ou não? Se a gente pensasse num esquema de pesquisa, por exemplo, vacina, se você pensasse a repetência como uma vacina, a ideia seria que você pudesse aplicar nos dois essa suposta vacina. Só que é antiético, né? Nenhum comitê de ética permitiria eu dar uma repetência para o estudante sem ele merecer. Então, isso é inviável, não dá para fazer isso. Embora três estudos nos Estados Unidos, na década de 60, do século passado, fizeram isso, que é complicado, né? Como é que você reprova um aluno e as complicações que isso traz para a vida dele depois. Então, não dá para fazer esse tipo de pesquisa experimental. Então, o máximo que você consegue fazer é desenhando uma pesquisa observacional. O que eu fiz? Eu selecionei esses dois estudantes a partir dos dados que eu já tinha da pesquisa. É um contrafactual, o mais próximo que eu posso chegar, tá? Sem causar nenhum problema na vida dessas pessoas. E pareei eles de acordo com a aprendizagem que eles tinham, para garantir que cada estudante que eu tenho aprovado, para cada estudante reprovado, tivesse mais ou menos o mesmo nível socioeconômico, ou seja, a mesma quantidade de renda da sua família, e para que eles tivessem mais ou menos a mesma aprendizagem inicial, ou seja, quando entrou na escola, antes de entrar na escola. Dessa maneira, a gente conseguiria controlar o que a família ou a educação infantil ensinou para ele, quanto também controlar o efeito da aprendizagem que a escola vai construir com ele ao longo da escolarização. Tá? Então, o que acontece no longo da pesquisa? Uma das crianças vai passar de ano. Tá? Ela vai da primeira série em 2005 para... Perdão. Uma dessas crianças vai passar de ano. Ela vai da primeira série. Uma dessas crianças vai repetir. A cinza, perdão, eu estava confundindo aqui a cor. A criança cinza é a que vai repetir. Uma das crianças, em 2006, ela vai repetir de ano. Se vocês acompanharem comigo aí, ela vai para o ano de 2006 e continua na primeira série. Tá? A outra criança vai passar de ano. Tá? A única coisa que difere entre as duas é isso. A aprendizagem a nota que elas tiraram na prova é a mesma, a quantidade de nível socioeconômico, de bens e de renda da família é praticamente a mesma. Elas estudam na mesma rede escolar, ou seja, tiveram acesso ao mesmo currículo, e a única coisa que diferencia essas duas crianças é que uma foi aprovada e a outra não foi aprovada. E a partir daí a gente vai tentar identificar nas diferenças entre desempenho de uma e da outra se a repetência conseguiu incluir para esse primeiro aluno ali, o cinza, o repetente, se a repetência conseguiu incluir no repertório dele uma aprendizagem que lhe desse vantagem em relação a esse aluno que mesmo não alcançando a aprendizagem adequada, passou de ano. Vocês estão conseguindo compreender a ideia da pesquisa? É um pouco confuso, mas, bom, a gente pode tentar explicar de outra forma, se não conseguiram acompanhar. Oi? Não? Bom, alô? Bom, seguindo então. A ideia Não, básica... claro, desculpa, professor, eu deixei para os alunos, né, responderem, eu estou acompanhando, se alguém tiver com alguma dificuldade, manifesta, né, para o professor saber se continua ou não, tá claro para todo mundo? Sim. Então, tá bom. Muito obrigada. Basicamente assim, em resumo, o que eu estou fazendo é olhando para trás e pegando dois alunos que os dois têm o mesmo conhecimento e a mesma renda familiar e estou tentando comparar os dois. A única diferença que os dois vão ter é que um vai repetir e o outro não. Tá? É basicamente isso. Tá? Então, os dados do pareamento são esses. Aqui do lado, aqui,
são os alunos que vão repetir, e aqui embaixo, aqui, experimental, são os alunos que... Perdão, experimental são os alunos que vão repetir, e controle são os alunos que não vão repetir. Essa tabela aqui, NSE, 274 e 272, é para mostrar que, em termos de renda, eles são muito parecidos, tá? 274 e 272 é praticamente a mesma renda. E em termos de proficiência, ou seja, em desempenho, a nota que eles tiraram na prova também foi praticamente a mesma, 105 em uma e na outra. Com esse pareamento, eu alcancei em torno de 520 alunos, o número de casos que eu tenho. E aqui do lado é a comparação entre um e outro, para vocês verem que, a partir desse pareamento, as características deles são bem parecidas. Ou seja, entre os alunos que foram promovidos, que é essa laranjinha aqui, 182 fizeram para a escola. Entre os repetentes, 145, um pouco menos. Entre os alunos promovidos, 127 eram meninos. Entre os repetentes, 152. Então, se vocês perceberem, os gráficos são próximos aqui e eles têm mais ou menos o mesmo comportamento, né? Conforme um vai descendo, os outros vão descendo também. Tá bom? Ou seja, esse pareamento me permitiu ter duas amostras de alunos que vão repetir e que não vão repetir, que são comparáveis. Tá? A ideia do pareamento é esse. Para cada aluno repetente, eu tenho um aluno não repetente que tem características muito parecidas. Tá? Aí eu fiz para português e fiz para matemática. Fiz para português e para matemática, porque a gente não sabe em que disciplina eles foram repetentes. E outra coisa que é interessante também você pensar é que a prova que o professor aplica na sala de aula é que define o destino do estudante. Ou seja, você como professor, você aplica uma prova. Se o aluno tirar uma nota ruim na sua prova, e a média dele permanecer ruim, você pode decidir no final reprová-lo ou não. Já esse teste que a gente aplicou com o aluno, ele não tem implicação na vida do estudante, ou seja, o resultado dele é indiferente à decisão final do professor. Dessa forma, a maneira como essas duas provas organizam o resultado são diferentes. Exemplo, o professor, quando ele está corrigindo uma prova, ele, em geral, tá? Não estou dizendo que é isso, mas a literatura diz que, em geral, e a experiência com alguns professores que eu conheço, em geral, ele pega aquele melhor aluno e tenta organizar as notas em torno daquele melhor aluno. Olha, aquele melhor aluno, ele merece 9,5, 10, e os outros, em geral, vão se organizando em torno daquela nota ali. Essa ideia de organização é o que o Perrenot chama de avaliação referenciada à norma, tá? Porque ele pensa numa norma. O bom aluno é a norma e a distribuição das notas é em torno daquele aluno. Tem um teto e um piso, né? Que é de 10 a 0, não dá para ir muito além disso. E a avaliação referenciada a conteúdo, que seria essa avaliação externa, ela trabalha de uma outra maneira. Você tem uma lista de conteúdos e o aluno se organiza em torno da aprendizagem que ele construiu em torno daqueles conteúdos. Então, a rigor, essa distribuição ela poderia ser infinita. A gente sabe que não é, porque não existe inteligência infinita e não existe incapacidade infinita. Mas, a rigor, essa distribuição seria infinita e a distribuição dos estudantes em torno dessa escala de aprendizagem, ela se daria referenciada à escala de aprendizagem e não referenciada à distribuição da percepção dos professores sobre o aluno em sala de aula. Não sei se está dando para compreender, mas, grosso modo, seria assim: o Enem, né? No Enem, você pode estar distribuído ali naquela proficiência que vai, acho que de 0 a 1.000, se eu não me engano, e a nota do seu professor, que ele vai organizar, ele vai dar a sua nota de acordo com o restante da turma. Por exemplo, um bom aluno numa turma pode ser um aluno mediano numa outra turma, se a outra turma for muito boa, né? Então, assim, se numa turma você é o melhor da turma e tira 10, se te botarem numa escola seletiva, não sei se aí tem, no estado de vocês, tem alguma escola desse tipo, mas se você botar ele numa escola como o Pedro II, por exemplo, que é uma escola seletiva, o que vai acontecer é que esse aluno que costuma tirar 10 na escola dele, onde ele é o melhor, ele vai entrar numa escola onde todo mundo fez prova para entrar, e em tese todo mundo é bom, e ele vai começar a tirar nota mediana, 5, 6, 7. Compreende?
Sendo que no Enem, tanto faz. Se ele está numa turma boa, numa turma ruim, a nota dele no Enem vai ser a mesma, porque a ideia do Enem é tentar avaliar ele de acordo com uma escala de conhecimentos prévia que o Enem determina. Então, quando você faz isso, saem umas coisas engraçadas, por exemplo, como esse gráfico que eu separei para mostrar para vocês. Nesse gráfico, esses X aí são os alunos que não reprovaram. E os quadradinhos laranjas são os alunos que reprovaram, que repetiram de ano, na verdade. Né? Se você olhar uma linhazinha, não sei se você consegue ver aqui, tá vendo essa linhazinha aqui, ó, de X, que vai até esse quadrado? Então, se você olhar essa linhazinha de X que vai até o quadrado, isso aqui é uma escola, é uma turma dentro de uma determinada escola. Tá? Dentro dessa turma, a percepção final do professor levou ele a reprovar um aluno apenas. Tá vendo? Essa aqui é outra turma. Dentro dessa outra turma, X vai embora, tem um aluno reprovado aqui também. Tá vendo? Então, cada linha dessa é uma turma. Essa daqui é outra turma. X, e aqui é um aluno reprovado. O que a gente fez? Pegou todas as turmas do estudo, não só as que eu escolhi para o trabalho sobre repetência, mas todas as turmas do estudo GERES. E a gente normalizou. O que é isso, normalizar? É colocar todo mundo numa mesma escala. Quer dizer que a média de uma turma é igual à média da outra. Por exemplo, a média de um colégio seletivo, um colégio top, sei lá, Santo Inácio, seria maior do que a média de uma escola municipal, na Maré, por exemplo, um CIEP na Maré. Mas aqui, quando a gente normaliza, todas as médias ficam iguais, quer dizer, você não consegue mais distinguir qual a escola que tirou a melhor média. Aqui, média é média, independente da escola que está. E o curioso, quando você faz isso, é que o que você imagina de um aluno que repetiu de ano? Um aluno que repetiu de ano tem que estar abaixo da média dos seus colegas, né? Não se imagina que eles vão estar com um desempenho muito superior. E aí o que você tem é que em torno de 25% dos alunos que repetiram de ano naquele ano de 2005 estão acima da média das suas turmas. Né? É a única coisa que permite a gente fazer um estudo como esse. O que isso quer dizer? Quer dizer que a decisão do professor de reprovar o aluno no final do ano não está baseada apenas no seu conhecimento. Ela está baseada também em outras questões, como, por exemplo, o comportamento desse aluno em sala de aula, o interesse que ele demonstra no conteúdo que é ensinado, enfim. E eu acho que é isso que a gente precisa pensar, enquanto pedagogo, enquanto professores, vocês vão ser no futuro, se a gente pode tomar decisões sobre a vida de um estudante baseado em questões que não têm a ver com a aprendizagem. Né? A nossa tarefa, obviamente, é de educar, né? De ensinar o estudante, mas a gente precisa tomar decisões que não sejam baseadas em critérios outros que não sejam a aprendizagem legítima daquele estudante. Tá bom? Então, isso é só para mostrar para vocês que repetir de ano não necessariamente tem a ver com o aluno ser, entre aspas, burro, ou, entre aspas, não ter aprendido o suficiente, mas tem a ver também com outros tipos de decisão que às vezes passam por questões morais, por questões comportamentais da percepção do professor. Então vamos passar para o resultado logo, para vocês entenderem qual foi a conclusão deste trabalho. Como eu disse para vocês, esses estudantes foram pareados em 2005. Tá? Em 2005, eles dois estavam na primeira série, aqui está o redondinho aqui, e os dois tinham uma nota muito parecida, 105, os dois alunos, 105,30. Tá? Essa primeira comparação é para a língua portuguesa. Tá? Depois eu vou mostrar para a matemática também. Nessa primeira comparação, eu vou olhar o aluno por ano. Tá? Eu vou olhar 2005, 2006, 2007, 2008, independente da série que ele esteja. Tá? Então, vocês vão verificar que quando a gente passar para 2006, por exemplo, um aluno está na primeira série e outro na segunda. Em 2005, esses dois alunos, o que repetiu e o que não repetiu, tinham a mesma nota. No ano seguinte, um aluno ficou na primeira série e o outro passou para a segunda série. O que ficou na primeira série, ele cresceu um pouquinho, foi para 113. Mas o que passou para a segunda série foi para 125. Percebam, esses dois alunos no final da primeira série tinham a mesma aprendizagem.
construíram os mesmos níveis de conteúdo. Porém, um passou de ano e o outro não passou de ano. O que passou de ano, no ano seguinte, conseguiu desenvolver uma aprendizagem que é em torno de 20 pontos acima do que ele tinha no ano em que ele foi reprovado. Percebe aqui, ó, esse gráfico subindo? Já o aluno que reprovou de ano, que teve que fazer a primeira série de novo, ele conseguiu construir só em torno de 10 pontos. Tá? Na verdade, até menos. 7, 8 pontos. Tá? Então, quer dizer o quê? Se ele tivesse passado de ano, ele teria construído também os 20 pontos que o outro construiu. Tá? Então, só nessa primeira comparação, você já percebe que a repetência não foi um bom negócio para ele. Então, o que a gente espera? Bom, passou o ano, a tendência é que isso diminua. Se você perceber, isso não diminui. Essa tendência permanece. A repetência introduz um gap aqui no segundo ano, perdão, no ano seguinte, né, em 2006, e é um gap que não vai sair, não vai ser superado até o final dos anos iniciais do ensino fundamental. Tá? Então, é um prejuízo, de fato, para o aluno repetente. Entanto, você pode dizer para mim assim, eu vou mostrar matemática só para vocês entenderem, mas a ideia da matemática é a mesma. Tem um gap e o gap termina, olha só. Eu vou pular para vocês verem logo. Aqui no início eles estão parecidos, no ano seguinte tem uma redução da ideia, da nota de matemática, tá? Um desaceleramento da de português, uma redução da de matemática, perdão, um desaceleramento para o aluno que foi aprovado, e uma redução, o que não faz muito sentido, mas isso aconteceu, uma redução na nota do aluno repetente. Isso é um gap, isso introduz um gap, e esse gap continua. Esse gap seria a diferença, né? Continua até o final do ensino fundamental. Ok? Agora, você pode dizer para mim o seguinte, Alisson, mas você está supondo isso, mas quando o aluno está lá no final do fundamental, você está comparando um cara que aprendeu o conteúdo da quarta série com um que nem viu o conteúdo da quarta série ainda. Né? Isso faz sentido. Você tem toda a razão em estar falando isso. Porque um viu mais conteúdos do que o outro. Então, tem uma outra forma de comparar, que é ignorar o ano. Né? O ideal seria que os dois estivessem no mesmo ano, na mesma série, mas isso é um contrafactual impossível, não tem como fazer. Então, você vai no contrafactual possível. O possível é, você esquece o ano e passa a comparar eles nas séries. Então, o primeiro ano aqui que eu peguei é o resultado do aluno promovido, que é igual ao resultado do aluno repetente na primeira série, em comparação com o resultado do aluno repetente na série seguinte. Tá? Aí, quando você faz isso, de fato, há um efeito relativo pequeno, né, em torno de 8 pontos, 7 pontos. Né? De fato, a repetência introduz uma aprendizagem para o aluno em língua portuguesa. Porém, esse ganho que ele teve na primeira série, ele vai diminuindo na segunda série e ele some completamente no final do ensino fundamental. Ou seja, a repetência ajudou o aluno no final da primeira série, ele aprendeu um pouco mais, porém, esse ganho que ele teve, ele se perdeu ao final do ensino fundamental. Tá? E para matemática, o resultado é um pouco diferente. O que acontece? Em matemática, por conta daquele decréscimo, não há efeito no início. Né? Isso é uma coisa até para o pessoal da alfabetização discutir por que isso acontece. Né? A gente chegou a fazer um projeto para isso, não chegamos a conclusões definitivas sobre o assunto, tem algumas hipóteses formuladas, mas não é a questão da gente estar falando sobre isso agora. Se vocês quiserem perguntar depois, posso até entrar no assunto. Mas em matemática, o que aconteceu é que não houve efeito no primeiro ano. Tá? O aluno repetente não ganhou nada de aprendizagem em matemática, o que leva a crer que boa parte dessas reprovações tenham a ver com língua portuguesa e não com matemática. É uma das hipóteses formuladas. É muito comum os alunos serem reprovados por não terem concluído ainda o processo de alfabetização. Porém, no final do terceiro ano, esse aluno ganha um pouco, né? Ganha em torno de 10 pontos, 8, 9 pontos mais ou menos, e esse ganho ele permanece até o final. Tá? Ou seja, a gente não pode dizer que esse ganho foi em torno da repetência, porque o resultado posterior à repetência não mostra esse efeito,
mas de alguma maneira o resultado dele é melhor no final do ensino fundamental. Há uma outra hipótese que seria a questão da maturidade que o aluno conquista, por ele estar mais velho, enfim. Tudo hipótese, tem que colocar a prova e tem que fazer pesquisa para identificar, para ver se isso é real ou não. Tá? Considerações finais, para abrir para vocês. Considerações finais desse trabalho é que a resolução do CNE, que determina a não reprovação do estudante até o final do terceiro ano, faz sentido, pelo menos segundo a percepção que nós construímos a partir desse trabalho, e que, de fato, reprovar o aluno nesse processo inicial de alfabetização não traz para ele maiores ganhos. Por quê? Porque o que a gente percebe em língua portuguesa é que aquele pequeno ganho que ele teve em língua portuguesa não permanece. Né? De forma que, se ele tivesse sido aprovado como outro aluno, talvez ele tivesse saído melhor e construído melhor as habilidades dele de leitura e provavelmente de escrita também. E em matemática, que teve um pequeno efeito, por conta daquele gap, a gente não consegue identificar se de fato foi um efeito da repetência ou se foram efeitos outros que não têm a ver necessariamente com a repetência, mas com fatores ligados à maturidade do aluno, ao histórico, enfim, outras explicações adversas. Tá bom? Então é isso. Agradeço a audiência de vocês e estou aqui à disposição se alguém quiser fazer alguma pergunta, comentar alguma coisa, falar do tempo, que aqui está frio demais, frio carioca de 25 graus para a gente aqui já é frio, está frio demais aqui. Enfim, estou à disposição, tá bom? Você fica tranquilo que no começo eles são assim meio tímidos, tá? Depois aos poucos eles vão se soltando. Eu gostei muito da sua apresentação, pelo seguinte, você mostrou a trajetória da sua pesquisa, e os alunos têm muita dificuldade com isso, de entender esse processo da pesquisa em educação, né? Eu geralmente falo para eles que eu geralmente ministro a disciplina de metodologia, e quando proponho um pré-projeto já para eles, eles querem uma coisa cosmológica, né? Claro que nem em 50 anos eles fariam o trabalho. Eu achei fantástico a maneira que você fez, o caminho que trilhou, e ficou assim, claro, estou falando na minha concepção, né? Mas ficou claro a trajetória, a maneira que você mostrou tudo. Eu achei muito interessante, tá? De parabéns, professor. Obrigado, obrigado. O Edson fez uma pergunta aqui, sabe que eu nunca tinha prestado atenção nisso, Edson? Uma boa hipótese. Deixa eu dar uma olhada. Não sei se vocês acompanharam, conseguem ler aí, a pergunta do Edson foi: sei que não temos a série histórica toda e há controvérsias nos dados, mas a impressão minha ou a repetência cresce nos períodos autoritários e cai nos períodos democráticos. Há uma correlação aí? Deixa eu dar uma olhada no gráfico. Nunca tinha parado para pensar nisso. Olha, Edson, eu, sinceramente, eu não tinha parado para pensar nisso. Tem a questão dos dados, não estão corretos, tem muito erro no dado, mas eu acho que dá para a gente pensar numa análise sobre isso, né? O sistema educacional brasileiro ele se organiza a partir da década de 30, né? Então a gente não teria, no período anterior ao primeiro regime do Vargas, né? Mas a gente teria pelo menos um período anterior ao regime militar e um período posterior. Alguém que esteja interessado aí pode pegar a dica que o professor Edson deu aí, e se for fazer o estudo, me avisa, porque eu vou querer acompanhar, vai ser bacana isso.
Mais alguma pergunta? Bom, então eu vou agradecer, tá? Vocês pela audiência, por estarem aqui, né, 8 horas da noite, acompanhando uma apresentação que nem sempre é muito interessante, mas espero que tenha ficado aí para vocês algum para a prática de vocês, para o trabalho que vocês estão desenvolvendo, que vão desenvolver na escola, e que é um momento quando vocês forem decidir sobre a vida de um estudante que, de repente, vocês lembrem disso e pensem se vale a pena ou não repetir um estudante, se aquela repetência vai funcionar, se não vai funcionar. É isso. Tá bom? Já que eles estão tímidos, vou falar, tá? Me perdoe aí, mas eu vou, porque muitas vezes eu me sinto monopolizando. Vou, por exemplo, falar da seguinte maneira: eu estou na educação pública estadual há cerca de. Ai, gente, tem que falar datas, né? Há mais de 20 anos. E o que eu percebo é o seguinte: quando eu comecei, existia uma política de repetência dos professores, uma mentalidade de alguns professores que a avaliação era algo para punir, que era ali que ele ia fazer a vingança pessoal dele contra aquela turma que era, né, terrível. E ao longo desses mais de 20 anos, eu tive turmas terríveis, que é o normal. Eu já trabalhei com o Fundamental 2, né, na rede estadual, que o Fundamental 1 era rede municipal, o Fundamental 2 e o ensino médio. Atualmente eu ministro aulas só para o ensino médio, já faz um bom tempo isso. E eu me identifico mesmo com o ensino médio, eu acho que aos poucos, ao longo da carreira, a gente vai vendo isso, né? Geralmente adolescente é aquela faixa etária que ninguém quer nem dado, e eu gosto deles. Então, tem louco para tudo. Mas eu percebi quando eu fiz o caminho inverso. Eu comecei primeiro em escola particular, que aí você tem todo um sistema de prova, que é voltado para vestibular, que o aluno realmente reprova, né? Aquela punição mesmo. E aí prestei o concurso do estado, passei. Nos primeiros anos, aquilo me chocava muito de ver essa vingança do professor. Aí uma leva mais antiga foi aposentando, não sei se era de acordo com a formação deles. O Bariani está aí, que é bem mais velho do que eu, né? E pode depois responder, por gentileza. E aí a gente foi vendo que os professores que estavam chegando novos, alguns despreparados, sim, não vou mentir, mas eles tinham pelo menos esse olhar que o Edson colocou lá, né? Que não tinha esse olhar humano, o Edson Gonçalves agora, que não tinha esse olhar humano, que não tinha esse amor pelo aluno. Eu costumo falar que isso influencia muito quando você trabalha com amor. Então, depois, lá, 2005, mais ou menos, comecei a perceber, eu sou de observar muito no começo, que a mentalidade dos professores estava mudando. E aí eu tinha dois extremos. De um lado, eu tinha professores que, já que não reprova, não preciso fazer nada, né? Dane-se o aluno, dane-se o sistema, dane-se a aula, eu estou ali para receber o meu salário. E professores que realmente tinham muito amor naquilo que fazia e que já tinha naquela época esse olhar diferenciado para o aluno. A minha questão é o seguinte: você, ao longo da sua pesquisa, você mostra que os alunos, mesmo tendo praticamente o mesmo nível de proficiência, um passou e outro reprovou. Você acha que entra essa questão do olhar que o professor tem por esse aluno, desse amor mesmo envolvido? Porque eu gosto muito do Lucchesi e ele fala que avaliar é um gesto de amor, né? Primeiro eu preciso estar aberto para o aluno, para aquilo que ele sabe, e depois, quando eu vou avaliar, ao avaliar, eu estou fazendo um gesto de amor. Você acha que isso é possível lá atrás, nos professores, que você pesquisou? Bom, assim,
o Lucchesi aposta nessa chave, né, como uma maneira de atingir, né, a mentalidade dos professores e fazer os professores refletirem sobre o uso que fazem da avaliação. Mas eu penso de uma outra maneira, assim, concordo com ele, tá? Eu acho que o professor tem que ser amoroso na sua atividade, tem que ser bem freiriano, na verdade, né? Paulo Freire que dizia muito isso. Tem que ser amoroso na sua ação educativa, mas a avaliação ela é um instrumento de poder, tá? Então, o professor tem que ter muita noção de quando ele avalia, ele está exercendo um poder sobre um grupo de pessoas e sobre a turma. Assim, convém que um professor, principalmente um professor que trabalha na educação básica, convém que um professor não seja autoritário, né? Ele está formando o cidadão para agir de uma maneira plena, numa cidadania em que se compreende que todo mundo tem direitos e que as pessoas precisam ser respeitadas e tudo mais. Então, uma maneira do professor dar um mau exemplo para o aluno, passar uma má mensagem para o aluno, é quando o professor usa a sua avaliação para punir, né? Assim, se a gente pudesse usar o que o Lucchesi está falando de avaliação, ato de amor, eu não sentiria muita vontade de dizer que, por exemplo, na nossa época, né, hoje em dia, graças a Deus, ninguém mais faz isso. Mas na nossa época tinha coisa da vara, né? Conviveu com isso. Ninguém diria Aham, que a vara é um ato de amor, né? A vara não. não é um ato de amor. Então, assim, pensar que quando você tem a avaliação na mão, você está exercendo, sim, um poder sobre as pessoas e que você precisa usar isso com muito critério, com muita correção, né? E tentar aproximar a sua avaliação o máximo possível daquilo que você está avaliando, porque você não está avaliando o cara para punir, você está avaliando para saber se ele aprendeu ou não. Então, só a sua avaliação tem que se aproximar disso. Sem ser condescendente também, porque se a pessoa não estudou e não aprendeu, não adianta você dar uma nota perfeita para o cara, porque o cara não aprendeu. Mas sem ser também um carrasco, né? Alguém que está ali só para sacanear o aluno, para perturbar. Estou falando isso na educação, no ensino básico, tá? Para quem lida com estudantes que vão viver o dia a dia, que vão estar aí na sociedade agindo como cidadãos e tudo mais. E você sabe, você falou aí da questão do autoritarismo, eu vejo muito disso, que o professor do Fundamental 1, ele geralmente tem duas formações. Eu sou professora de História, depois que eu fiz Pedagogia, muitos fazem o inverso, né? Faz primeiro Pedagogia, depois que vai para uma segunda formação, e talvez pela formação em história, eu já tinha uma visão mais libertária, eu sempre fui apaixonada por Paulo Freire, né? A pedagogia da autonomia. Então, talvez eu tivesse essa visão um pouco mais aberta. Talvez pela formação. Aí, esse professor que não teve essa formação, fez só pedagogia ou antigo magistério, de repente, ele tinha aquela visão de punição mesmo, como você falou de ser o carrasco. Nós somos de uma geração que o professor dava castigo físico, né? Desde ficar atrás de uma porta ajoelhado, um reguada e assim por diante. Verdade. Posso falar? Eu queria fazer uma pergunta também, é um pouco nesse sentido. Tá? Você disse que a avaliação, veja, você é mestre, doutor em educação, orientador pedagógico no Pedro II, então você participa, né, de uma forma mais direta desses processos avaliativos e, consequentemente, das reprovações, mestre e doutor em pedagogia, quase um Emílio, né? Quase um astronauta. mas eu estava pensando aqui, acho que essa colocação foi muito interessante, né? O problema é que se a gente pode avaliar com amor, pode avaliar com ódio também, né? E como diz o Machado lá no Quincas Borba, né? O melhor modo de apreciar o chicote é tendo o cabo na mão.
né? Aí a minha pergunta é justamente essa. É claro que há uma série de elementos na avaliação que são imponderáveis. Estava discutindo isso com o Edson agora há pouco, inclusive, né? O Bariani. Há uma série de elementos que são imponderáveis, mas como é possível pensar a avaliação de uma forma a considerar o processo de um modo mais objetivo? Como é possível pensar a avaliação e, consequentemente, quem será promovido ou retido, né, de uma perspectiva mais objetiva, em que essa imponderabilidade, digamos assim, a percepção do professor, esses elementos mais subjetivos, né, não concorram em demasia com a questão do mérito, que é o saber, no fim das contas, né? O que a avaliação, o mérito que a avaliação deve considerar é o do saber formado, constituído a partir do processo de ensino-aprendizagem. Como você vê isso? Você acha que é possível estabelecer parâmetros mais objetivos, nos quais essa imponderabilidade, esses elementos fortuitos, essa percepção mais subjetiva e, consequentemente, essa tendência meio humana, né, de mobilizar paixões em tudo que faz, fique um pouco dirimido? Não é possível. Não é possível, nós somos humanos, né? Nós somos seres humanos. O que a gente pode tentar, Shell, e está aí um professor excelente que leva em questão todas essas coisas na hora que está fazendo o trabalho dele. Quando é formulada por alguém que leva em questão essas coisas, fica mais fácil de responder. Mas assim, o que eu penso, Shell? Assim, não estou aqui para dar receita para ninguém, tá? Mas assim, na educação básica, de que maneira a gente tenta imaginar isso? De que maneira a gente tenta alinhar ao máximo a avaliação com a expectativa que a gente tem sobre a aprendizagem do estudante? Fazendo com que a avaliação seja o norte do trabalho desenvolvido pelo professor em sala de aula, tá? Se a avaliação tem ligação com aquilo que o professor está trabalhando em sala de aula, se o professor estabelece quais são as expectativas que ele tem sobre a aprendizagem dos estudantes. Em geral, não é o professor sozinho que faz isso. Em escolas bem organizadas e bem estruturadas, tem uma equipe pedagógica que pensa isso, um corpo de professores, um colegiado, que define o que se espera de um aluno ao final de uma determinada série, né? Então, se você consegue estabelecer uma relação entre aquilo que está sendo ensinado dentro de sala de aula e aquilo que você espera, e você coloca a avaliação como um norteador da atividade do professor em sala de aula, é meio caminho andado, tá? Não resolve todas as paixões, porque você ainda tem, por exemplo, coisinhas mínimas assim da atividade operacional de avaliar que às vezes atrapalham isso. Mas já é o meio caminho, né? O primeiro caminho que a gente tem que ter é vincular a avaliação ao ensino. Parece bobagem o que eu estou falando, e de fato é bobagem para um professor que leva a sério o seu trabalho e que avalia de acordo com aquilo que está ensinando. Mas não é incomum quem tenha tido a experiência de fazer uma avaliação que não tem nada a ver com o que o professor ensinou em sala de aula. Ou, por exemplo, que não tem ninguém de exatas aí ouvindo. Mas é muito comum na área de exatas, às vezes eu trabalho na educação básica, às vezes tenho que lidar com isso. É muito comum que o professor da educação básica, da área de exatas, ensine no nível X, passe dever de casa no nível Y e avalie no nível Z. São coisas completamente diferentes. Então, o aluno está preparado para uma coisa e quando ele vai fazer a prova, ele se depara com aquilo. Isso é uma deturpação do sentido da avaliação, né? Que você avalia não o que o aluno sabe, né? A ideia não é só avaliar o que o aluno sabe, mas também a ideia é avaliar o que você ensinou, se ele aprendeu o que você ensinou. Então, a avaliação é um instrumento, eu penso dessa forma, e se você pensar dessa maneira, já é uma ajuda também. É um instrumento com dois lados, né? É a avaliação do que o aluno aprendeu, mas é também a avaliação do que eu consegui ensinar, do que eu consegui fazer o aluno aprender. Respondi a questão, Shell? Questão difícil.
Não, para mim está ótimo. Acho que está mais do que respondido, né? É porque, em geral, as pessoas tendem a pensar, quem está envolvido com a educação, que o processo todo é só imponderável, né? É só o elemento fortuito, desconsidera, de um lado, o docente desconsidera o que ele ensinou no fim das contas e ignora que ele é parte do processo avaliativo, como você acabou de dizer, né? Do mesmo modo que desconsidera as circunstâncias, quer dizer, no fim das contas, a gente está medindo um conhecimento por meio de provas, de um sistema avaliativo qualquer, né? As provas mesmo são complicadíssimas, porque, de repente, o cara aprendeu aquilo, mas está num péssimo dia da vida dele, né? Ou num instrumento inadequado, né? Exatamente, né? Mas, para mim, a resposta foi ótima. Ok. Assim, aproveitando a pergunta do Shell, uma dica que eu dou para quem vai trabalhar com educação básica, tá? Não é o caso para ensino superior ou para outras áreas. Educação básica, em geral, é que, tendo a sua equipe e organizando o planejamento semanal, professores de primeira a quarta série têm um espaço para planejamento. Que vocês pensem o planejamento, ao invés da gente fazer do jeito que a gente aprende, né? Era uma coisa que eu sempre fazia com as professoras da equipe que eu tinha em Maricá. Ao invés de você fazer o planejamento da forma como a gente aprende, primeiro pensa os objetivos, depois os conteúdos e tudo mais, né? E você vai organizando, né? Vai escrevendo naquela planilha que dão pronta para a gente. O que eu sugeria a elas era sempre pensar o contrário. Primeiro pensa o que vai ser a avaliação. Uma vez que você construiu a avaliação, ou seja, como é que você espera que o aluno chegue lá no final do processo? O que você espera que ele saiba? Faz a avaliação. Depois que você fizer a avaliação, fica mais fácil de entender e de organizar como você vai ensinar para ele poder fazer aquela avaliação. Facilita muito o trabalho, né? E também torna o processo menos pessoal. Não quer dizer que o pessoalismo não vai existir, óbvio. Tem vezes que o professor precisa ir lá e corrigir distorções, né? Às vezes o aluno tirou uma nota que você sabe que aquilo ali tem uma implicação para o resultado dele, ele vai ser reprovado, e que você sabe, de acordo com a sua percepção, que ele tem condições de estar na próxima série e acompanhar a turma. Então, é legítimo que o professor também faça acertos e que ajuste a avaliação se ele acha que a avaliação não condiz com aquilo que ele percebe do aluno. Então, esse subjetivo também faz parte e é legítimo. Você só precisa controlar para que o seu subjetivo não prejudique pessoas que não devam ser prejudicadas. Né? Só isso. Ok? Professor, Pode falar isso. Parabéns pela palestra, maravilhosa. Eu entrei na rede pública na fase da transição, onde eu entrei como professor substituto e era aquele momento que estava acontecendo a mudança e a implementação dos ciclos. Então, eu vim de uma fase de reprovação. A gente ouvia falar em reprovação. De repente, começo a trabalhar numa outra fase da educação que começa a existir os ciclos. E os meus colegas professores mais experientes, que eu era iniciante ali, reclamavam muito, não acreditavam e colocavam assim a reprovação como uma arma para eles, para manter a disciplina em sala de aula. Né? Então eles falavam, nós perdemos a única arma que a gente tem, que era a reprovação. Então, para manter, tinha-se essa mentalidade, para manter a disciplina na sala de aula, eu preciso reprovar e não dar uma boa aula. Isso foi passando, depois hoje eu trabalho até com a disciplina da avaliação na faculdade, trabalho com o Luquezzi, com a Jussara Hoffmann também, os dois autores muito bons. E por que eu estou falando isso para o senhor? Porque hoje, como diretor de uma escola pública, nós estamos lutando pela busca ativa dos alunos nesse período de pandemia. Lutando no sentido de ligar para pai, de buscar levar trabalho
na zona rural, levar trabalho para aluno que não tem acesso à internet, e ligar o celular e usar o celular particular no final de semana para ligar, para mandar mensagem para pai, para aluno, para ver se a gente consegue o mínimo, né? E eu sou totalmente contra a reprovação. Eu acho que reprovação é fracasso escolar, né? Mas o que eu estou sentindo nesse período de pandemia? Ouvindo alunos falando assim: eu não vou fazer, eu não quero fazer. Uns até usam de uma grosseria, pais também usam de grosseria com a gente, com professores, e então eles não acreditam que poderão, de repente, serem reprovados de ano, caso não trabalhem, não façam, não assistam às aulas de forma virtual, não realizem os trabalhos. Eles acham que eles vão passar de ano automaticamente, não vai ter a promoção automática. Então, eu gostaria de saber a sua opinião a respeito desse período de pandemia que a gente está vivendo e, no caso desses alunos, dessa parcela de aluno que se recusa em fazer. Não é o aluno que tem dificuldade, eu estou dizendo, não é aquele que precisa da gente, que está ali, é aquele aluno que se recusa em fazer, aquele aluno que não quer mesmo a ajuda e está dando uma banana para a escola nesse momento. O que o senhor pensa nesse sentido de aprovação ou reprovação pós-pandemia para esse grupo de alunos? Obrigado. Edson, obrigado pela pergunta, viu? Assim, só para te explicar, não é que eu seja contra todo tipo de reprovação, não, tá? A pesquisa era especificamente sobre a reprovação na primeira, terceira série, tá? Que é a etapa que o Conselho Nacional de Educação estipula como um ciclo obrigatório para todas as escolas do Brasil, tá? Que as escolas do Brasil não cumpriam, não seguiam, tá? Eu acho que não reprovação, repetência, em alguns sentidos, ela é necessária, né? Se o aluno perdeu, por exemplo, digamos, o aluno não acompanhou durante o ano, ficou doente, uma questão de saúde. O aluno não conseguiu acompanhar o ano. Chegou em meados de junho, julho, o aluno deixou de ir para a escola. Não tem o que fazer, esse aluno precisa repetir de novo, né? Fazer a série de novo, porque ele não estudou aquela série. Por algum motivo não conseguiu acompanhar o ensino domiciliar, enfim. Situações que em qualquer lugar do mundo, até países com baixíssimos índices de repetência, fazem isso, né? O aluno tem que fazer de novo. Então, eu penso que não é que eu sou completamente contrário à repetência. Eu acho que a repetência ela tem que ser um instrumento bem usado e o professor tem que saber que a repetência ela é uma medida pedagógica para a recuperação de estudantes com baixo desempenho. Ela não é uma punição para os estudantes, né? Desse modo, o que você falou sobre a percepção dos professores, que agora não posso reprovar, eu perdi o poder, perdi o instrumento. Isso é uma deturpação do processo pedagógico. Repetência não é para isso, né? Então, a gente tem que mudar a forma de encarar a educação, mudar o sistema educacional. Enfim, é uma mudança paulatina, como você mesmo falou, e a Anita também falou antes, é uma reflexão que os professores vêm fazendo, e aos poucos essa mudança, essa percepção vem se alterando. Então, eu acho a mudança positiva na medida em que transforma o processo educativo num processo educativo de fato, não num jogo de punição. Da pandemia, até me chamou a atenção. Qual município vocês são? Eu moro, resido em Irapuã, mas a grande maioria dos alunos aqui é Novo Horizonte. Não, a rede que você trabalha? A rede estadual. Rede estadual. E aí vocês estão trabalhando com ensino remoto? Isso. Existe o Os centro alunos, de mídia, os alunos assistem às aulas pelo centro de mídia, baixaram um aplicativo no celular,
Lá em São Paulo, tem um professor que ministra as aulas, e o professor professor 100% dele... acompanha? Oi? E 100% tem acesso, consegue acompanhar? Não, não. De forma alguma, 100% não. Mas a grande maioria dos alunos tem o celular. Aqueles que não têm, mas têm interesse, estão indo até a escola, pegando atividades, a gente faz uma rotina de trabalho para eles, eles fazem em casa esse trabalho, devolvem para serem corrigidos na escola, né? Mas tem aquela parcela, eu estou me referindo àquela parcela que tem o celular, tem a internet e não tem a boa vontade de querer fazer. Ele fala, professor, bloqueia o professor manda um recado para ele, pede o trabalho, manda aula para ele bloqueia o professor, ele fala que ele não vai fazer, ele se recusa, né? Agora o senhor falou aí, nem sempre... Quanto de adesão você tem conseguido? Oi? Quanto de adesão você tem conseguido? Da tua escola, quantos alunos conseguem? Tá. No primeiro bimestre, nós chegamos, no dia do conselho, nós tínhamos 55% de participação. Aí nós fizemos a busca ativa, fizemos um trabalho de recuperação intensiva, e isso subiu para 80%. Fechamos o primeiro bimestre com 80% de participação. Hoje, no segundo bimestre, nós não estamos chegando em 50%. Diminuiu significativamente a participação dos alunos, mesmo com a nossa luta constante, vem diminuindo. Então, é muito preocupante a realidade Demais. que a gente está vivendo, Edson, né? eu vou ser sincero com você. Eu acho que essa educação remota na pandemia não está funcionando. Vou ser sincero contigo. Não está funcionando. Porque se você imaginar a quantidade de estudantes que não têm acesso à internet, outra quantidade que tem acesso, mas com pacotes limitados, o cara entra para ver um vídeo e acaba o pacote. Mais uma quantidade que, mesmo tendo acesso, faz de uma maneira que não é aquela que deveria ser feita. Enfim, eu acho que está sendo um horror. Não é só aí na sua rede. Eu trabalho numa rede que é uma rede federal. Supõe-se que os alunos têm recurso, que todo mundo tem recurso, que a instituição tem recurso para comprar chip para aluno, como já se discutiu. E, sinceramente, assim, eu acho que falta um pouco de atitude das instituições, né? Da justiça de determinar que o ano letivo fosse cancelado de uma vez, do Conselho Nacional de Educação, que ao invés de estar olhando para a educação pública, está pensando no lucro das escolas privadas. Assim, sinceramente, esse ano letivo está sendo um horror, e não é só na escola pública. Mesmo na escola privada, as coisas não estão funcionando bem, né? Se alguém acompanhou, acho que faz 2 semanas mais ou menos, saiu a matéria sobre uma escola caríssima de São Paulo, onde educação à distância era para inglês ver, né? A escola ser americana, para inglês ver. Sinceramente, assim, minha opinião sobre isso é assim, esses alunos não merecem ser reprovados, muito menos os que não têm acesso não merecem ser reprovados, e os que estão estudando também não merecem ser reprovados. Eu acho que o ano letivo tinha que ser cancelado, minha opinião. Cancelar o ano letivo, cancelar Enem. Outra questão, por exemplo, eu que trabalho com ensino médio, a Anitta deve estar lidando com isso também. É que tem uma galera aí que não quer fazer o Enem porque acha que é perigoso e tudo mais, concordo plenamente. E por outro lado, tem uma outra galera que acha que o Enem esse ano vai ser barbada. Maravilha, muita gente não vai participar, vou passar para o meu sonhado curso de medicina. Dá para você construir uma sociedade dessa forma? Não dá, enfim. Você tem que pensar de todas as formas, de todas as maneiras, todas as pessoas. Sociedade não é onde cada um vê o seu, entendeu? Você me desculpe, assim, eu sei que não é a opinião que você gostaria de ouvir, Edson. Você estava perguntando especificamente sobre o seu trabalho que você faz com os alunos, mas eu estou partindo aqui do meu pressuposto também, porque eu também estou trabalhando com os alunos e as coisas não estão andando, não estão andando. Como é que eu vou olhar para um aluno desse ano que vem e dizer para ele, olha, você não tem que fazer a série de novo, e vou falar para o outro que talvez só cumpriu tabela, não fez nada também, vou dizer para ele, não, você pode cumprir outra série. Você entende? Não é o princípio educacional. Eu acho que nós, educadores, inclusive já sugeri isso para algumas pessoas, mas nunca vi nenhuma motivação para isso, não.
deveria haver um movimento mesmo, nacional, para cancelamento do calendário escolar. Cancelamento. 2020 não existiu, sinceramente. Tá bom? Posso responder sua pergunta, Edson? Sim, muito obrigado. Eu agradeço a pergunta também, muito pertinente. Deixa eu responder o Lauro. Não sei se já vai encerrar, enfim. Mas antes de encerrar, eu gostaria de responder o Lauro, que fez a pergunta aqui no chat. O Lauro perguntou o seguinte: qual a sua visão de avaliação para alunos de inclusão? Aprovação e repetência? Qual a sua visão? Lauro, aí não é nem mais questão de visão, Lauro. Tem uma legislação que já define o que é, como é que funciona a avaliação para eles, tá? Um aluno de inclusão, tá? E a gente está falando aí de alunos com limitações severas, né? Esse aluno com inclusão, a escola pode avaliar se é o caso de definir uma terminalidade para ele, tá? Ele pode ter um currículo adaptado para ele. Tá? Então, se você define que o objetivo dos alunos para aquela série são X, Y, Z conteúdos, para esse aluno, você, com a sua equipe pedagógica, com as pessoas da escola que tomam essa decisão, pode definir que, olha, para esse aluno, X é suficiente. Tá? E aí você vai colocar isso num documento, vai chamar os familiares, os pais, para conversar com os pais, vai falar, olha, a gente analisou aqui, a gente chamou especialistas, né? E a gente chegou à conclusão que, para ele, o conteúdo dele será X. E aí você avalia ele de acordo com X. Tá? Inclusive, isso já fizemos muito aqui na escola, a gente faz de vez em quando. Nossa instituição é uma instituição de inclusão que tem um acordo com o INES, que é o Instituto Nacional de Educação de Surdos. E temos também com Benjamin Constant, que é uma educação de cegos. E a gente, às vezes, recebe alunos que, além da questão da surdez ou da cegueira, tem outras questões envolvidas, né? De limitações sérias. E aí a gente define, olha, para esse aluno, a socialização, a compreensão mínima dos conteúdos, uma coisa mais no âmbito do concreto, ao invés do abstrato, de acordo com uma avaliação pedagógica de uma equipe, né? A equipe entra para avaliar, e a gente define o conteúdo dele, para ele é X, e até para alguns alunos que a gente percebe que, mesmo o conteúdo X é difícil, a gente determina que esse aluno vai acompanhar a turma, e a gente avalia dessa forma, e ele acompanha. Tá? Então, a legislação nos cobre sobre isso. Você pode ficar bastante tranquilo. Se você tiver um aluno de inclusão, você pode levar em conta que a terminalidade dele é específica. Você não precisa avaliar ele igual você avalia o restante da turma. Tá bom? Anitta, trago para você. Se tiver mais alguma pergunta, estou à disposição. Se você quiser incluir também, incluir não, terminar, fica à vontade. Olha, agradeço muito a sua participação, foi excelente. Muito contente de ouvir tudo isso, né? A gente que é da área da educação, tem uma parte que estava lutando pelo cancelamento do ano letivo. Infelizmente, professor não é uma categoria unida, né? A gente sabe que tem é muito fragmentada, cada um com seu ponto de vista. Como eu falei da minha formação em história, eu acho que eu sou mais doida do que os outros, vamos falar assim, ou radical. Eu vejo a coisa por outra perspectiva, por outro ângulo. Mas como não foi cancelado, a gente vai fazer o melhor que pode nas condições que a gente tem. E é isso que eu estou fazendo aqui na FASAR. Você, ministrando essa palestra, veio somar ao que nós, professores, estamos fazendo nesse momento, que é trazer conhecimento para os nossos alunos. Então, agradeço do fundo do coração a sua participação, as suas contribuições, que foram maravilhosas, né? E espero um outro momento, se possível, a gente voltar a se encontrar e discutir novas temáticas. Tá bom. Eu agradeço o convite, tá? Foi enriquecedor, foi bacana estar aqui na presença de vocês. Agradeço também o professor Edson, que me convidou. Tá? E fico à disposição, se vocês precisarem. Tá? Meu e-mail estava no início do trabalho, se alguém quiser
pedir alguma ajuda. Se alguém topar a ideia do professor Edson aí de investigar a relação com a ditadura, precisar de alguma literatura específica, podem me procurar. Olha, eu tenho uma aluna, a Gabriela Roque, ela vai fazer um estudo, o TCC dela vai ser em cima da ditadura, né, do período da ditadura militar, como que era a educação. Aí o professor de pesquisa, o orientador dela, e elas estão delimitando, porque, como eu falei, é cosmológico, né? Eu acho que eles vão analisar os materiais didáticos de primeiro a quarto ano, a quarta série, que era antigamente, né? Hoje seria de primeiro a quinto ano. Como que era esse material didático? Eu acho que eles vão por isso aí. Legal. Precisando de alguma ajuda, estou à disposição, tá bom? Muito obrigada. Você encerra ou eu encerro? Não, vocês podem ir saindo agora. Eu vou preencher o que você falou para eu preencher. Parabéns. Boa noite. Obrigado, Márcio. Obrigado, Edson. Parabéns aí, né? Foi excelente a palestra. Eu saí de uma banca de doutorado e corri aqui. Eu estava, na verdade, putaço, porque a banca não acabava e eu queria assistir, e eu queria ver você, né? Um prazer te ouvir, muito bom mesmo. Depois a gente... Tem sido mais cansativo ainda, porque banca não é... Não, pelo contrário, a banca foi, a palestra não. Depois a gente conversa lá. Parabéns, meu velho. Valeu, Márcio. Obrigado.